Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. É tão bom poder estar aqui convosco neste primeiro dia de agosto, primeiro domingo, iniciar o novo mês juntos louvando o nosso Deus. Há irmãos que estão de férias, há outros que em breve vão também gozar de merecido descanso. A todos eu quero desejar uma ótimas férias. Que possa ser um tempo de descanso, que possa ser um tempo de refrigério, que possa ser um tempo para recarregarem baterias para um novo tempo que vem pela frente. Mas, sobretudo, que possa ser um tempo de comunhão com Deus, que possam tirar tempo para ler a Bíblia, para ouvir a voz do Senhor. Então, quem está ou vai de férias, o meu desejo é que possam ter um ótimo tempo em família. E no início deste culto eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. E também dar as boas-vindas a quem nos visita nesta manhã. Penso que temos aqui uma jovem que está nos a visitar pela primeira vez. É muito bem-vinda, que Deus possa estar consigo. Todos os mais irmãos também são muito bem-vindos neste dia. E queremos também saudar os irmãos que estão em casa, queremos também estender a eles o desejo, então, de um ótimo tempo e de um ótimo culto conosco. Queremos deixar convosco algumas informações, informações regulares que se realizam todas as semanas. Temos a referir ainda hoje a Escola Bíblica Dominical dos adolescentes às 15 horas e dos jovens e adultos às 19 horas. Estaremos a estar a quarta lição que nos fala sobre o tema é conseguindo a sabedoria. Que bela lição é esta! Acho que todos nós precisamos de sabedoria e o autor, inspirado por Deus, relata ali o valor da sabedoria. Então, espero por vós logo às 19 horas para estudarmos esta lição. Durante a semana temos na quarta-feira a reunião de oração às 19h21 horas. Estamos juntos em oração, orando por vários assuntos que os irmãos expõem na altura e também nós referimos. Lembrar aos jovens e adolescentes que durante o mês de agosto ficarão suspensas as atividades que realizam ao sábado. Por isso, este mês, então, será um mês de suspensão das atividades dos adolescentes e jovens. Tenho ainda a informar sobre a campanha que está a decorrer, Juntos por São Tomé e Príncipe. Tem a ver com a recolha de Bíblias, revistas da Escola Dominical, material escolar para enviar-se para São Tomé e Príncipe. Já temos ali vários materiais recolhidos, mas até o final de agosto os irmãos poderão participar. Se tiverem lá revistas, bíblias ou então material escolar que não usem mais, então poderão partilhar com os irmãos, com as crianças, ali em São Tomé e Príncipe. Também lembrar os acampamentos em água de Madeiros, que estão a decorrer. E na próxima segunda-feira vai iniciar-se a Conferência Bíblica em Água de Madeiros. Vamos então estar a orar por esta atividade que ali vai estar a ser realizada pelos preletores, pelos participantes, que possa ser um tempo então de bênção e de aprendizagem. E por último, também só lembrar da aplicação para telemóveis da igreja, se ainda não instalaram essa aplicação, poderão fazê-la e assim ter acesso aos cultos online, também acesso ao boletim e a outras informações. Então vamos neste momento orar ao nosso Deus, orar não apenas pela nossa igreja e as suas atividades, vamos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a assistir a cada um neste momento de recuperação, e temos alguns irmãos que estão a recuperar de cirurgias que fizeram. Vamos então orar. A mais recente foi a irmã Ivete, que então na quarta-feira teve que fazer mais uma cirurgia
à boca, aos maxilares, para os implantes que vai instalar. Então vamos orar pela sua recuperação, assim como por outros irmãos que se encontram a recuperar de cirurgia que fizeram as cataratas, esperando fazer a segunda cirurgia ao outro olho. Então vamos orar, mas também orar pelos nossos familiares, orar por aqueles que estão perdidos, para que Deus possa estar a trabalhar nas suas vidas, a fim de que possa experimentar a salvação que há em Cristo Jesus. Então, enquanto a glória toca, vamos nos dirigir ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias no último livro, no último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse, para lermos, então, a partir do versículo 8 até ao versículo 17. Apocalipse 22, e vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. De igual modo, também peço a vossa gentileza em ficarem de pé para podermos então ler este texto bíblico. E diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que tem sede, venha. Ele é que sacia a nossa sede. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é a estrela da manhã.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Vamos juntos cantar este cântico que nos fala do Deus que nós temos e nos fala também da resposta que Ele dá a quem a Ele clamar. Cantamos, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. E se Ele é um Deus que responde, se Ele é um Deus que nos ouve, então vale a pena caminhar com Ele. Vale a pena andar com Ele. Vale a pena, vale muito a pena ser amigo de Deus, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É verdade que nós temos amigos que são chegados, mas nada se compara ao amigo que é o nosso Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim, se andarmos com Ele, se nós o tivermos como amigo, perceberemos a grandeza do poder de Jesus, o nosso pastor.
Então vamos juntos cantar mais este cântico. E enquanto Mateus e a Glória continuarão a tocar este cântico, vamos agora também continuar a adorar o nosso Deus agora com a entrega dos dízimos e ofertas. Então quem quiser pode vir à frente, enquanto eles estarão a tocar esta música.
Sim, Pai querido. Não há como agradecer o teu cuidado, o teu poder manifesto em nossas vidas. Não há como agradecer-te as bênçãos que tens derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus majestoso, um Deus misericordioso, um Deus que sara todas as enfermidades e cura e perdoa todas as iniquidades. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. És o Deus a quem nós cultuamos, és o Deus com quem nós queremos caminhar, és o Deus que nos ampara e nos consola, és o Deus que nos fortalece e nos guia. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo sustento que tens providenciado. Queremos te agradecer pelas forças, queremos te agradecer pela saúde que nos dás, queremos te agradecer pelo trabalho que temos para podermos, Senhor, ter o pão sobre as mesas. Obrigado, Senhor, porque é pela tua graça que nós estamos de pé. É pela tua graça que nós te podemos servir. É pela tua graça que nós podemos testemunhar de ti. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por cada vida aqui presente. Obrigado, Pai querido, pela vida daqueles que nos estão a assistir a partir de casa. Pai querido, que o teu perdão, o teu poder possa ser manifesto em cada vida, Senhor. Queremos, Pai querido, colocar nas tuas mãos aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles, Senhor, que se encontram perdidos, para que tu possas restaurar a cada um e possas trazer salvação àquele, Senhor, que não a tem. Obrigado, Pai querido, porque temos liberdade para cantarmos, lermos a tua palavra e refletirmos nela. E pedimos, Pai querido, neste momento, que possas abrir os nossos ouvidos para ouvir-te, Senhor. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem. E queria convosco ler 3 passagens bíblicas, alguns poucos versículos. E vou pedir aos irmãos, então, que possam me acompanhar nestas 3 passagens. Vamos oscilar do fim para o início e vamos começar por abrir em Hebreus 11, versículo 5, para lermos apenas este versículo. Hebreus 11, versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esta é a expressão que eu quero que os irmãos retenham na vossa mente. Agradado a Deus. Agora convido-vos a ir até Gênesis capítulo 5. Para aqui lemos 3 versículos, do versículo 22 ao versículo 24. Gênesis 5, de 22 a 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui é uma expressão que nós devemos reter: andou com Deus. Aliás, nós vamos estar a trabalhar em cima desta expressão, andou com Deus. Mas ainda um último texto, agora em Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, está entre 3 de João e Apocalipse. Judas que tem apenas um capítulo, por isso nós vamos ler Judas 14, porque quando só apenas há um capítulo, o que se menciona é apenas o versículo. Judas 14, para lermos então este versículo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram,
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui temos uma outra expressão. Testificou, profetizou Enoque. Como os irmãos repararam, estas 3 passagens dizem respeito a apenas um homem, a Enoque. 3 expressões que caracterizam este homem. Andou com Deus, agradou a Deus e profetizou de Deus. E nós vemos que elas estão interligadas. Não é possível nós dissociarmos umas das outras. Ao ele ter agradado a Deus, isso significa que ele andou com Deus e ele profetizou de Deus. Na sua vida, ele refletia Deus. Nas suas palavras, ele refletia Deus. Tanto as suas ações como as suas palavras estavam em consonância. Eram coerentes. E nessa sua vida, ele então foi demonstrando quem era o seu Senhor. E deu testemunho de que agradara a Deus. Um homem de quem pouco é dito. Temos apenas referências telegráficas a este homem. Não sabemos qual era a sua profissão. Não sabemos se ele era profeta ou não. Não sabemos quantos filhos ele teve. Apenas nos diz que teve filhos e filhas. No entanto, uma coisa o texto nos diz, é que ele andou com Deus, ele agradou a Deus, ele testemunhou de Deus. Na Bíblia nós encontramos homens que andaram com Deus. Mas esta expressão, andou com Deus, ela apenas aparece referente a Enoque e a Noé. Andou com Deus. E esta expressão, andou com Deus, ela reflete algumas características. Ela leva-nos a pensar em algumas características que naturalmente acompanharam Enoque. Por um lado, ele era justo. Ele baseava a sua vida no padrão de Deus. Como vemos na profecia que ele faz ali, narrada por Judas, ele falou da questão da justiça. E justiça tem a ver com o padrão de Deus, observar o padrão de Deus. Ele observava o padrão de Deus. Ele não observava o padrão deste mundo. Ele vivia de acordo com o padrão do seu Deus. Era um homem de fé. Ele é integrado naquela curta lista de homens de fé. Ele destacou-se pela fé que tinha em Deus. Num tempo de muita agitação, num tempo em que os homens se maltratavam uns aos outros, em que o pecado estava bem presente, tanto que Deus vai logo de seguida enviar o dilúvio para destruir aqueles. Nós vemos que Enoque andou com Deus, ele teve fé, ele foi integrado pelo autor aos Hebreus como um homem de fé. Um homem obediente a Deus, um homem que cumpria a vontade de Deus. Um homem que temia, reverenciava a Deus. Que procurava tê-lo em máxima consideração. Que procurava a ele adorar e não a outros deuses. Não se encantar com outras situações ou outras pessoas, mas o seu Deus era o Deus que ele adorava. Enoque ficou conhecido como aquele que andou com Deus. E a pergunta é, como é que nós queremos ser conhecidos aqui há uns bons anos? Que legado é que nós queremos deixar neste mundo? Como queremos que as pessoas, quando se lembrarem de nós, nos designem? Ah, quão bom seria se as pessoas vissem em nós amigos de Deus. Abraão foi assim conhecido como
o amigo de Deus. Ou então, como homem segundo o coração de Deus, como Davi. Ah, que bom seria! Que bom seria que alguém pudesse olhar para nós e ver aquele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que nós queremos ser conhecidos pelas gerações que nos vão seguir? Como? É importante nós pensarmos nisso. Nós deixamos neste mundo uma marca. Nós deixamos algum tipo de influência. Nós não passamos aqui e não somos neutros neste mundo. Nós vamos deixar alguma marca, positiva ou negativa. Como é que nós queremos ser conhecidos? Como é que nós queremos ser designados? Vejam como Enoque foi designado. O homem que andou com Deus. Era bom que também nós fôssemos assim designados. Como o homem que andou com Deus, como a mulher que andou com Deus. Mas podemos perguntar, mas como? Como é que eu posso andar com Deus? E queria, a partir dessa questão, pensar em 3 aspectos importantes. Andar com Deus é andar no seu caminho. Ah, mas isso é lógico. Isso é óbvio, dirão meus irmãos. É verdade, é lógico, é óbvio. Claro que quem quer andar com Deus tem que andar no caminho de Deus. Não pode ser de outra maneira. Mas nem sempre aquilo que é lógico e óbvio é aquilo que nós fazemos. Nós, por vezes, sabemos o que devemos fazer e por onde andar. Mas há momentos em que não fazemos assim. Não seguimos aquilo que devia ser o óbvio, o lógico. Na Bíblia nós encontramos descrito 2 caminhos. Aliás, Jesus, de uma forma tão sumária, ele descreveu os 2 caminhos. Por um lado, ele descreveu o caminho largo, bem largo. Nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 13, essa descrição. Um caminho largo, onde há muitos que estão por esse caminho, e esse caminho tem como destino final a perdição. É um caminho onde se encontram imensas facilidades de progressão. É um caminho onde não é preciso fazer sacrifícios, não é preciso abrir-se mão de nada, não é preciso mudanças. Pode-se viver como se está. É o caminho da autossuficiência, é o caminho do egoísmo, é o caminho do individualismo, é o caminho em que cada um faz o que bem quer, em que alimenta os seus desejos, os seus apetites, sem se importar com o próximo. É o caminho da maioria. E vemos que este caminho da maioria sempre foi assim. No Velho Testamento nós vemos como este caminho era bastante frequentado. No tempo de Jesus e também hoje em dia. E a descrição deste caminho é bastante atraente. Quem não gosta de andar numa estrada larga, num caminho largo? É tão bom conduzir-se numa autoestrada. Não há assim grandes perturbações, não precisamos estar a parar, a arrancar, a ter atenção aos semáforos, às passadeiras. No entanto, este caminho conduz à morte, ao afastamento total de Deus. É um caminho que vai de encontro àquilo que é natural. Acho que todos nós gostamos de espaço. É verdade ou não é? Se fosse possível, nós teríamos uma casa espaçosa, um carro espaçoso, um quintal espaçoso para nós cuidarmos das flores, das plantas. Aqui está alguma coisa que é natural, ter esse espaço.
E é por isso que as pessoas caminham naquilo que é natural, num caminho espaçoso. Mas Enoque não andava nesse caminho. Enoque andava no caminho designado estreito. O caminho apertado, como Jesus apresentou. Um caminho frequentado por poucos, mas que leva à vida eterna. Este caminho é um caminho de autorrenúncia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um caminho de renúncia. É um caminho onde temos que abrir mão. Há restrições. Não podemos manter-nos como estamos. Temos que deixar que o arquiteto, o oleiro, faça de nós vasos de bênção. É um caminho onde é necessário suportar humilhações, inimizades, blasfêmias que pessoas vão lançar no nosso caminho para nos fazerem desviar. Enoque andava nesse caminho, no caminho estreito. Ele nem se desviava nem para a direita nem para a esquerda. E devido a isso ele foi conhecido como homem que andou com Deus. Este caminho é o caminho da minoria. É o caminho que é frequentado por poucos. E aqui confirma-se a tese que nem sempre a maioria tem razão. Aqui é uma minoria. É uma minoria que percorre este caminho rumo à vida eterna. Não é por virmos à igreja, não é por sermos filhos de pais crentes, não é pelos nossos feitos, não é por causa da beleza dos nossos olhos que nós entramos neste caminho. Não é por nós pertencermos a um determinado povo, a uma determinada raça que entramos nesse caminho. Não. Só por Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo é que nós podemos trilhar este caminho. Porque Jesus é o caminho. E Ele é a porta que dá acesso a esse caminho para nós o podemos trilhar. Por isso nós temos que nos avaliar. Porque nem todo aquele que é religioso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo esse entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, faz a minha vontade. Então nós vemos que Enoque andava no caminho do Senhor. Ele fazia aquilo que era óbvio, o que se esperava. É aquilo que se espera de cada um de nós. Mas Enoque também andava na mesma direção de Deus. Porque é importante termos atenção que no caminho há duas direções distintas. Há aqueles que se afastam de Deus e há aqueles que caminham na direção de Deus. Têm a mesma direção, têm o mesmo rumo. Porque duas pessoas podem estar no mesmo caminho, mas em direções opostas. Eu posso estar a ir para a porta, os irmãos podem vir para a frente e encontramos num determinado momento, mas depois, à medida que vamos caminhando, vamos nos afastando um do outro. Enoque andava no caminho do Senhor na mesma direção de Deus. Ele obedecia em tudo a seu Deus. Ele pedia orientação a Deus. Ele buscava a direção de Deus. Ele não agia segundo a sua direção, a sua vontade. Mas ele buscava a direção de Deus. Para as pequenas e grandes coisas. Se ele tinha Deus ali ao seu lado, porque não havia de pedir a direção de Deus? Aquele que tudo conhece, aquele que responde a quem clamar. Ele assim fazia. Ele andava
na mesma direção de Deus porque buscava a sua vontade. Buscava saber aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Nós precisamos ter esse foco. Ter o foco em Deus, ter o foco na sua direção. E por isso o autor aos Hebreus fez a seguinte exortação: olhando para ele, autor e consumador da fé. Jesus apelou a segui-lo. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou então a Mateus, Jesus disse: segue-me. Que possamos andar na mesma direção de Deus, olhando para Jesus e só para Ele. Porque aquele que lança mão do arado e olha para trás, Jesus disse, não é apto para o reino de Deus. Direções opostas não agradam a Deus. Se Enoque andasse em uma direção oposta à de Deus, não o agradaria. E não tinha autoridade para dar testemunho de Deus. Mas Enoque também andava na mesma velocidade de Deus. Porque nós até podemos estar no mesmo caminho, estamos a andar na mesma direção, mas estamos dessintonizados. Uns podem estar adiantados e os outros atrasados. E certamente já verificaram, ou já se passou convosco, que às vezes vão à frente e o vosso cônjuge vai atrás, ou ao contrário. Porque um anda mais depressa do que o outro. E às vezes essa impossibilidade de andar mais depressa acaba por fazer com que não ande lado a lado, mas um à frente do outro. Andar com Deus implica andar na mesma velocidade de Deus, lado a lado. E para andar lado a lado, é preciso abrandar quando é dito para abrandar. É preciso acelerar quando é necessário acelerar, quando Deus diz para acelerar. Ou então, parar quando é preciso parar. Isso implica que tem que se ouvir a voz daquele que vai ao nosso lado. Ouvir a sua voz. Nós vivemos num mundo onde há muitas vozes a sussurrar aos nossos ouvidos. Vozes que às vezes aparecem como vozes de Deus, mas podem ser não a voz de Deus, mas a voz do inimigo, para nos desviar de Deus. Nem todas as vozes que parecem meigas, suaves, elas vêm de Deus, são de Deus. Precisamos estar atentos, ter ouvidos bem limpos para ouvir Deus. E não estou a falar destes ouvidos. Estou a falar dos ouvidos espirituais. Saber discernir. E o Espírito Santo capacita-nos para discernirmos. Enoque, ele andava na mesma velocidade que Deus, andava lado a lado com Deus. Observava as orientações, não se atrasava nem se adiantava. Andar à velocidade. Isso levou com que Enoque fosse conhecido como o homem que andou com Deus. E que grande desafio este! Andar com Deus. E nós vemos como Deus recompensa a quem caminha com Ele. Vemos no primeiro texto que lemos, em Hebreus 11:5, que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte física, mas foi levado ao céu, desapareceu deste mundo. É claro que não foi aquele corpo que entrou no céu, mas um corpo transformado. Por como diz o apóstolo Paulo, nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Mas ele transitou deste mundo para o paraíso espiritual.
Isso não quer dizer que a história vai se repetir conosco. Isso não quer dizer que nós vamos desaparecer daqui sem experimentarmos a morte física. Até pode acontecer. Pode acontecer, irmãos. Sabem que pode acontecer se Jesus voltar antes. Isso vai, se assim acontecer, nós vamos não experimentar a morte física e ter os nossos corpos transformados. Mas se não acontecer isso, o mais natural é que nós possamos morrer fisicamente. Mas como diz o salmista, e depois me receberás em glória. Esta é a promessa que nós temos. Aquele a quem Deus chamou, a quem Deus salvou também glorificou. Vai glorificar, vai recompensar, como lemos no primeiro texto em Apocalipse capítulo 22. Temos um Deus que nos recebe no paraíso. E vejam que este texto está logo a seguir a Gênesis capítulo 3, onde há um pessimismo. O jardim foi fechado e jamais ninguém pode entrar naquele jardim. Aquele jardim está fechado ao homem, porque ele pecou. E por isso o anjo está lá a proteger a entrada. Enoque entrou no paraíso. Não naquele paraíso físico que foi fechado ao homem, mas entrou no paraíso celestial, no paraíso espiritual. E é este paraíso que aguarda todos aqueles que andam com Deus. Por isso, não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada mais recompensador do que receber as bênçãos do nosso grande amigo. Aquele que tudo preparou para que nós tivéssemos a salvação. Aquele que nos deu gratuitamente a salvação. Para que um dia possamos estar eternamente com Ele. E este memorial da qual vamos participar ilustra bem isso. É uma antevisão daquilo que vai acontecer no céu. Da participação nas bodas do Cordeiro. Em que a noiva, que é a igreja, nós, os crentes de todos os tempos, estarão com o noivo a celebrar a união eterna. Então participemos deste memorial, pensando ou procurando imaginar aquilo que um dia vai acontecer lá no céu, com aqueles que foram salvos, que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e que estarão eternamente com Ele. Procuremos imaginar quão belo vai ser. Hoje vivemos num mundo de imperfeições, mas lá não haverá mais isso. Vivemos num mundo de dor, mas lá já não haverá mais isso. Vivemos num mundo onde há muita tristeza, mas lá não haverá mais isso. Então imaginemos quão bom será esse dia, quão bom será esse tempo de viver eternamente com Deus. E se há alguém aqui que não tem certeza de que vai para o céu, de que anda por caminhos que não o caminho de Deus, que hoje possa ser um dia de arrependimento, um dia de entrega, um dia de salvação, para que um dia possa ser recebido em glória por Deus, o Pai. Amém. Vamos então participar deste memorial. E eu queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem o texto bíblico em Lucas, capítulo 22. Para lermos apenas alguns versículos, e vou pedir à irmã Hilda e ao irmão Mota que nos possam ajudar na distribuição do pão e do vinho, por isso pedia que pudessem se preparar para nos ajudar. Lucas, capítulo 22, versículo 19
em diante. Diz: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Jesus conhecia muito bem o coração dos que estavam ali a participar daquela ceia. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos o coração dos irmãos, nem os irmãos conhecem o meu coração. Mas Jesus conhece. E por isso que nós possamos participar nesta consciência de que Ele vê os nossos corações. Que possamos participar dignamente deste memorial instituído por Ele. Que nós possamos nos auto-examinar, para que então possamos participar, não para a nossa condenação, mas sim para testemunho da nossa fé. Como disse o texto, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Tal como Jesus fez, deu graças e dava graças quando tinha o alimento diante de si, assim como nós fazemos em nossas casas. Agora vamos dar graças não propriamente pelo alimento físico, mas pelo alimento espiritual, por Jesus Cristo, o alimento das nossas almas, o nosso Salvador e Senhor. Convido a irmã Hilda para nos dirigir nesta oração. Senhor Deus, te agradecemos este dia, Senhor, e podemos estar na tua presença, Senhor, e mais uma vez comemorar a morte do Senhor Jesus e lembrar-nos, Senhor, da tua obra redentora. Agradecemos-te ao Senhor por teu Filho, agradecemos pelo teu amor, Senhor, por esse pão da vida que veio até nós, Senhor Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estarão a distribuir então o pão, nós vamos cantar o hino número 516, Pão da Vida, Pão de Deus. Oh
em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Enquanto a irmã Hilda vai estar a distribuir o vinho, eu vou ler Isaías 53, que nos fala daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais indigno, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designar-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vemos aqui neste texto como ele, ou o que ele fez por nós. E o último versículo, a última parte, diz: contudo levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si o nosso pecado. E intercedeu e intercede por nós. Temos um Salvador que não apenas operou a nossa salvação naquela cruz, mas continua a interceder por nós. Alguém que não nos tem abandonado. Pelo contrário, tem estado sempre conosco. E como ele prometeu, estarei sempre convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Convido os irmãos a ficarem de pé e vamos acompanhar juntos a oração que o irmão Mota estará a fazer. Graças estamos, Senhor, porque nesta manhã estamos na presença em que mais uma vez comemoramos, Senhor, e relembramos o teu grande amor e o sacrifício que fizeste por Calvário. Pois morrestes, mas ressuscitastes. Estás junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Agradecemos porque um dia, Senhor, conhecemos que éramos pecadores, mas que em Jesus Cristo temos salvação. Pedimos cada um dos irmãos que está connosco, que vai participar. Realmente possamos, com consciência de mais este pão e este cálice, e àqueles que não o fazer, que possam realmente em breve também poder participar. Fique vos connosco e dirige-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. Vamos terminar o nosso culto cantando o hino 520. Como será possível esquecer? Será possível esquecermos aquilo que Ele fez por nós? Que não possamos esquecer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós de agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos, mais uma vez, estamos em oração com o pós-lúdio que vai estar a ser tocado.
Uma boa semana a todos, irmãos, e que Deus vos abençoe.